Questão muito boa pedida também. Claro que assim, eu entendo perfeitamente quando o aluno pede questões básicas, eu não acho ruim, eu acho bom o aluno ter a humildade de pedir questões básicas. Mas eu fico todo bom quando o aluno se encanta de tentar entender uma questão um pouquinho mais elaborada como essa. Essa questão não é trivial, mesmo num vestibular daria um índice baixo de acerto. Mesmo num vestibular, mesmo para quem está no terceirão, porque ela exige um monte de coisinha. Bloco de 4 kg desloca-se inicialmente ao longo de um plano horizontal sem atrito nenhum, deslizando feliz e contente. Uma energia cinética de 100 joules, constante. Durante um intervalo de tempo de 7 segundos, uma força variável, como mostra o gráfico, é aplicada sobre o bloco na mesma direção e no mesmo sentido da velocidade inicial. Ele estava indo para lá sem ninguém empurrando. De repente uma força começou a atuar com 10 newtons e foi subindo até 30 newtons durante 7 segundos. Qual será a velocidade final do bloco? Olha que legal. Galerinha, o negócio é o seguinte. Olhando essa questão, a maioria dos alunos pensaria trabalho é igual à variação da energia cinética, porque eu já tenho energia cinética inicial, né? Se eu acho o trabalho, eu consigo descobrir a energia cinética final e aí acho a velocidade. O problema é que trabalho é força vezes distância, não força vezes tempo. Por isso que calcular a área e jogar aqui, como muitos fariam, de repente seria um problema. Porém, eu também aprendi logo depois do teorema da energia cinética, o teorema do impulso, que diz que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. E já que impulso é força vezes esta área, vai me determinar o impulso. O problema é que impulso igual à variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final menos... E eu não tenho a quantidade de movimento inicial, eu tenho a energia cinética inicial, olha que sacana. Ele está me obrigando que eu lembre que a energia cinética é mv ao quadrado sobre 2, para substituindo a energia cinética e a massa do sujeito, poder descobrir a sua velocidade e assim a sua quantidade de movimento. Então, ó, dividir, deu 100, é igual a 2v ao quadrado, está multiplicando, passa... Dividindo, vai ficar 50 igual a v ao quadrado, ou v igual a raiz de 50. Como 50 é 25 vezes 2, e raiz de 25 é 5, fica 5 raiz de 2 metros por segundo. A massa do cara, eu não sei, de repente fez alguma alteraçãozinha, né, na questão. E essa foi exatamente aquela que a gente resolveu na apostila. Ah, tá, beleza, ótimo. Então só para saber que na apostila eu acho que tinha dado um número mais bonitinho. Aí assistiu o aluno. Isso, que a massa era 2, aí cortava 2 com 2, dava bonitinho, já dava, né, 5 ali. E eu ia falar, eu fico muito feliz quando o aluno troca os dados. Às vezes pode dar um número que não é bonito, né, mas não pode ter medo, é isso aí mesmo. 5 raiz de 2 metros por segundo. Pois não. É o seguinte, se tu parar para analisar isso, não tá errado. Tipo, raiz de 2 é 1.41. Se multiplicar, pegar esse número e elevar ao quadrado, vai dar 50? Não dá pra colocar ao quadrado? Vai, eleva isso aqui ao quadrado, olha só. 5 raiz de 2 ao quadrado fica 25 vezes 2, 50. 5 vezes 5, 25, raiz de 2 ao quadrado é 2. Ainda tá certo? Que tu usar o 1.41 ia dar mais trabalho, né? Beleza? Certo? Mas é isso aí, parabéns pela pergunta. Galerinha, o que é quantidade de movimento? É m vezes v. Agora que eu descobri a velocidade, eu posso calcular a quantidade de movimento, né? Sim. Certo? E como é que eu vou calcular o impulso mesmo? Pela área do gráfico. Pela área do gráfico. Então, o impulso é igual à área. Pode falar a dica. Faz a do trapézio. Pode ser base maior é 30. Mais base menor. Mais base menor que é 10 dá 40. Somado... Era somado? Não. Vezes a altura dividido por 2. Então, peraí. Base maior, 30, mais base menor, 10, dá 40. Dividido por 2 dá 20. Sim. Vezes a altura. 7 vezes 20, 140. Né? 140. Descobri o impulso. Impulso é 140. Eu vou calcular a quantidade de movimento final menos massa vezes velocidade. A massa do cara era 4 quilos e a velocidade do cara era 5 raiz de 2. 5 raiz de 2. Então vai ficar 140 menos, passa, mais 4 vezes 5? 20 raiz de 2. Isto é a quantidade de movimento
Só que eu queria a quantidade de movimento final? Não. Não, eu quero a velocidade. E já que a quantidade de movimento é m vezes v, como a quantidade de movimento deu 140 mais 20 raiz de 2 e a massa do cara é 4, está multiplicando, passa dividindo. O 4 está multiplicando, passa dividindo, vai ficar 140 dividido por 4 e 20 raiz de 2 dividido por 4. 140 por 4 é 70, dá 35. E 20 dividido por 4 dá 5. Mais 5 raiz de 2. Isso tudo é metros por 30. Agora tu imagina, o aluno chega na resposta 35 mais 5 raiz de 2. Errei. Professor, onde é que eu errei? Porque não podia dar uma resposta tão nojenta como essa. Mas deu. 35 mais 5 raiz de 2 metros por segundo. Vocês concordam que essa questão, cara, olha quanto o cara tem que saber. O cara tem que primeiro perceber que não é TEC. Porque a maioria das questões desse tipo é TEC. O aluno está acostumado a fazer muito por TEC. Aí ele olha aí, quer jogar o TEC. Se ele não percebe que não é distância, já ferrou. Então o cara tem que ter muita consciência. Na hora de achar a quantidade de movimento, ele não tem a velocidade. Ele tem que lembrar o que é energia cinética. Outra matéria. Tem que ter matemática básica em dia, para poder não amarelar quando chegar nisso aqui. Calcular a quantidade de movimento e continuar com a matemática básica em dia, para achar a resposta final e não amarelar para ela. Então, altas questões. Parabéns. Outra ótima escolha. E se eu não tivesse simplificado aqueles 50 que ele fez? Não, mas aqui ia ficar feio, cara. Aqui, por exemplo, ó, 5, aqui, né? Aqui ia ficar 4 raiz de 50. Aqui ia ficar raiz de 50 só. Aí se tiver uma ABCD que nem a questão do colega com as respostas, se não tiver a raiz de 50 na resposta, tu ia achar que errou. Se tu não fatorar, entendeu? Quantas vezes eu, putz, errei, não tem um ABCD, faltava uma fatoraçãozinha, faltava uma coisinha para ficar com a cara adequada. Esse tipo de questão cai na UFSC. Esse tipo de questão, cara, cai na UFSC, só que nesse caso aqui teria que ser um somatório, porque a questão aberta deles teria que dar um número exato. Então ele pediria para usar, por exemplo, aqui, considere raiz de 2 como 1.4. Aí o cara faria 5 vezes 1.4, que é 7, 35 mais 7, 42. O cara marca na resposta 42. Essa tem, então poderia ter sim. Ele só colocaria, use raiz de 2 como 1.4 para marcar no gabarito. Beleza? Gostei de ver, galerinha. Então tá, só como eu prometi, eu vou fazer uma última aqui, que eu acho que é de matemática. Vou atender mais alguma dúvida na carteira, porque o meu tempo está se esgotando. Mas não se esqueçam, eu estou muito contente com a presença de vocês e vou valorizar a vinda de vocês nessa aula.